O escritor Fernando Pessoa expõe-nos as suas ideias sobre os vários aspectos da arte e da literatura portuguesas. Entrevistar Fernando Pessoa não é fácil. Só é fácil entrevistar os que não pensam, os que não se importam de jogar palavras ao acaso, atirando-as impudicamente ao vento. Fernando Pessoa, quer como Fernando Pessoa, quer como Álvaro de Campos, o engenheiro alucinado que comporta seu segundo eu, e que aparece em toda parte, enchendo a voz de louvores e raios para a vida. Raios partam a vida e quem lá ande. É sempre um voluptuoso do raciocínio, um amante da inteligência, podemos dizer, um criador de uma nova razão. Paradoxal? Sem dúvida, mas há tantas maneiras de ser paradoxal. A entrevista que se segue, toda escrita por Fernando Pessoa, nem podia deixar de ser, visto Fernando Pessoa possuir uma sintaxe própria, para a lógica própria dos seus pensamentos, misto de seriedade e de ironia, vai de certo prender o espírito dos leitores. Atenção! Fernando Pessoa vai responder às perguntas que lhe fizemos. Que pensa da nossa crise, dos seus aspectos político, moral e intelectual? A nossa crise provém, essencialmente, do excesso de civilização dos incivilizáveis. Esta frase, como todas que envolvem uma contradição, não envolve contradição nenhuma. Eu explico. Todo povo se compõe de uma aristocracia e de ele mesmo. Como o povo é um, esta aristocracia e este ele mesmo têm uma substância idêntica. Manifestam-se, porém, diferentemente. A aristocracia manifesta-se como indivíduos, incluindo alguns indivíduos amadores. O povo revela-se como todo ele um indivíduo só. Só coletivamente é que o povo não é coletivo. O povo português é, essencialmente, cosmopolita. Nunca um verdadeiro português foi português. Foi sempre tudo. Ora, ser tudo em um indivíduo é ser tudo. Ser tudo em uma coletividade é cada um dos indivíduos não ser nada. Quando a atmosfera da civilização é cosmopolita, como na Renascença, o português pode ser português, pode, portanto, ser indivíduo, pode, portanto, ter aristocracia. Quando a atmosfera da civilização não é cosmopolita, como no tempo entre o fim da Renascença e o princípio em que estamos de uma Renascença nova, o português deixa de poder respirar individualmente, passa a ser só portugueses, passa a não poder ter aristocracia, passa a não passar. Garanto-lhe que estas frases têm uma matemática íntima. Ora, um povo sem aristocracia não pode ser civilizado. A civilização, porém, não perdoa. Por isso, esse povo civiliza-se com o que pode arranjar, que é o seu conjunto. E como o seu conjunto é individualmente nada, passa a ser tradicionalista e a imitar o estrangeiro, que são as duas maneiras de não ser nada. É claro que o português, com a sua tendência para ser tudo, forçosamente havia de ser nada de todas as maneiras possíveis. Foi neste vácuo de si próprio que o português abusou de civilizar-se. Está nisto, como lhe disse, a essência da nossa crise. As nossas crises particulares procedem desta crise geral. A nossa crise política é o sermos governados por uma maioria que não há. A nossa crise moral é que, desde 1580, fim da Renascença em nós e de nós na Renascença, deixou de haver indivíduos em Portugal para haver só portugueses. Por isso mesmo acabaram os portugueses nessa ocasião. Foi então que começou o português a antiga portuguesa, que é mais moderno que o português, e é resultado de estarem interrompidos os portugueses. A nossa crise intelectual é simplesmente o não termos consciência disto. Respondi, creio, à sua pergunta. Se Vossa Senhoria reparar bem para o que lhe disse, verá que tem um sentido. Qual? Não me compete a mim dizer. Que pensa dos nossos escritores do momento, prosadores, poetas e dramaturgos? Citar é ser injusto, enumerar é esquecer. Não quero esquecer ninguém de quem me não lembre. Confio ao silêncio a injustiça. A ânsia de ser completo leva ao desespero de o não poder ser. Não citarei ninguém. Julgue-se citado quem se julgue com direito a sê-lo. Resolvo assim todos. Lavo as mãos, como Pilatos. Lavo-as, porém, inutilmente,
porque é sempre inutilmente que se faz um gesto simplificador. Que sei eu do presente, salvo que ele é já o futuro? Quem são os meus contemporâneos? Só o futuro poderá dizer. Coexiste comigo muita gente que vive comigo apenas porque dura comigo. Esses são apenas os meus conterrâneos no tempo, e eu não quero ser bairrista em matéria de imortalidade. Na dúvida, repito, não citarei ninguém. Estaremos em face de uma renascença espiritual? Estamos tão desnacionalizados que devemos estar renascendo. Para os outros povos, na sua totalidade e eles próprios, o desnacionalizar-se é o perder-se. Para nós, que não somos nacionais, o desnacionalizar-se é o encontrar-se. Apesar dos grandes obstáculos à nossa regeneração, todas as doutrinas de regeneração, estamos no início de tornar a começar a existir. Chegamos ao ponto em que, coletivamente, estamos fartos de tudo e, individualmente, fartos de estar fartos. Extraviamo-nos a tal ponto que devemos estar no bom caminho. Os sinais do nosso ressurgimento próximo estão patentes para os que não veem o visível. São o caminho de ferro dianteiro a Pascoais e a nova linha que está quase construída. Falo em termos de vida metálica, porque a época renasce nestes termos. O símbolo, porém, nasceu antes dos engenheiros. Nada a esperar, é certo, das classes dirigentes, porque não são dirigentes, e ainda menos da proletariagem, porque ser inferior não é uma superioridade. Com razão, lhe chamei eu, a estes, subgente, no artigo da antiga águia, da águia que voava. Só a burguesia, que é a ausência da classe social, pode criar o futuro. Só de uma classe que não há, pode nascer uma classe que não há ainda. Seja como for, avancemos confiadamente. Todos os caminhos vão dar à ponte quando o rio não tem nenhuma. O que se deve entender por arte portuguesa? Concorda com este termo? A arte verdadeiramente portuguesa? Por arte portuguesa deve entender-se uma arte de Portugal que nada tenha de português, por nem sequer imitar o estrangeiro. Ser português, no sentido decente da palavra, é ser europeu sem a má criação da nacionalidade. A arte portuguesa será aquela em que a Europa, entendendo por Europa principalmente a Grécia Antiga e o universo inteiro, se mire e se reconheça sem se lembrar do espelho. Só duas nações, a Grécia passada e Portugal futuro, receberam dos deuses a concessão de serem não só elas, mas também todas as outras. Chamo a sua atenção para o fato, mais importante que geográfico, de que Lisboa e Atenas estão quase na mesma latitude. O regionalismo na literatura e na pintura? O regionalismo é uma degeneração gordurosa do nacionalismo, e o nacionalismo também. E como o nacionalismo é anti-português, sendo bom, cá no sul, só para os povos latinos e ibéricos, o regionalismo em Portugal é uma doença do que não há. Amar a nossa terra não é gostar do nosso quintal. E isto de quintal também tem interpretações. O meu quintal em Lisboa está ao mesmo tempo em Lisboa, em Portugal e na Europa. O bom regionalismo é amá-lo por ele estar na Europa. Mas quando chego a este regionalismo, sou já português, e já não penso no meu quintal. O fato de o meu quintal ser inteiramente metafórico não diminui a verdade de tudo isto. Deus e o próprio universo são metáforas também. Teriam existido em toda a nossa história literária períodos de criação? O nosso único período de criação foi dedicado a criar um mundo. Não tivemos tempo para pensar nisso. O próprio Camões não foi mais que o que esqueceu fazer. Os Lusíadas é grande, mas nunca se escreveu a valer. Literalmente, o passado de Portugal está no futuro. O infante, Albuquerque e os outros semideuses da nossa glória esperam ainda o seu cantor. Este poderá não falar deles. Basta que os valha em seu canto, e falará deles. Camões estava muito perto para poder sonhá-los. Nas faldas do Himalaia, o Himalaia é só as faldas do Himalaia. É na distância, ou na memória, ou na imaginação que o Himalaia é da sua altura, ou talvez um pouco mais alto. Há só um período de criação na nossa história literária. Não chegou ainda.
continuará sendo o lirismo a nossa feição literária predominante? Há duas feições literárias, a épica e a dramática. O lirismo é a incapacidade comovida de ter qualquer delas. O que é ser lírico? É cantar as emoções que se tem. Ora, cantar as emoções que se tem faz-se até sem cantar. O que custa é cantar as emoções que se não tem. Sentir profundamente o que se não sente é a flâmula de almirante da inspiração. O poeta dramático faz isso diretamente. O poeta épico fala-o indiretamente, sentindo o conjunto da obra mais que as partes dela, isto é, sentindo exatamente aquele elemento da obra de que não pode haver emoção nenhuma pessoal, porque é abstrato e por isso impessoal. Fomos esboçadamente épicos, seremos inviolavelmente dramáticos. Fomos líricos quando não fomos nada. O lirismo só continuará sendo a nossa feição predominante se não formos capazes de ter feição predominante. O que calcula que seja o futuro da raça portuguesa? O Quinto Império. O futuro de Portugal, que não calculo, mas sei, está escrito já, para quem saiba lê-lo, nas trovas do Bandarra e também nas quadras de Nostradamo. Esse futuro é sermos tudo. Quem, que seja português, pode viver a estreiteza de uma só personalidade, de uma só nação, de uma só fé. Que português verdadeiro pode, por exemplo, viver a estreiteza estéril do catolicismo, quando fora dele há que viver todos os protestantismos, todos os credos orientais, todos os paganismos mortos e vivos, fundindo-os portuguesmente no paganismo superior. Não queiramos que fora de nós fique um único Deus. Absorvamos os deuses todos, conquistamos já o mar. Resta que conquistemos o céu, ficando a terra para os outros, os eternamente outros, os outros de nascença, os europeus que não são europeus porque não são portugueses. Ser tudo de todas as maneiras, porque a verdade não pode estar em faltar ainda alguma coisa. Criemos assim o paganismo superior, o politeísmo supremo. Na eterna mentira de todos os deuses, só os deuses todos são verdade.